Meu amigo, tem noite em que o placar engana. Tem jogo em que o time sai derrotado, mas nasce um protagonista. E foi exatamente isso que aconteceu. O Lyon perdeu por 3-2 no Velódromo. Porém, em meio ao caos, teve um brasileiro que atuou como se tivesse algo preso na garganta. Foram 2 assistências, quase um golaço de bicicleta, dribles passando por 3, 4 marcadores e ainda assim acabou ofuscado. Ofuscado por outro brasileiro. A pergunta é simples e incomoda. Será que o futebol europeu está preparado para reconhecer quando um garoto brasileiro assume o controle da partida? Já deixa o like, porque hoje o papo é sério. E comenta aqui, você viu o que o Endrick fez? Eu já estou acompanhando o Endrick, né? Desde do Palmeiras, né? Um excelente jogador. E vem mostrando isso também. Não é à toa que ele chegou no Real Madrid e tá fazendo história também no Lyon. Eu desejo muita sorte pra ele. Parabéns pelo que tá fazendo, mano. Eu torço de longe pra você e eu vou continuar torcendo porque é brasileiro, né? Então acho que a Copa do Mundo tá bem aí e ele tá perto também. E eu, se Deus quiser, vou trabalhar pra me chegar lá. O clima já não era tranquilo. Endrick vinha de atuação irregular contra o Strasbourg. A pressão aumentou. Aquela conversa silenciosa de arquibancada começou. Será que ele sente? Será que é cedo demais? Emprestado pelo Real Madrid, longe do holofote espanhol, tentando provar que não é só promessa. E é aí que a história começa a ganhar peso. Porque quando um brasileiro vai para a Europa, ele não joga só por ele. Ele joga por um país inteiro que carrega a sensação de ser sempre testado 2 vezes. Endrick entrou no Velódromo sabendo disso, sabendo que precisava responder. E respondeu. Que se não for eu vou ficar bravo, mano. Se não for eu vou ficar bravo. Eu vou ficar chateado, porque todo respeito mesmo, sem clubismo, sem politicagem, mano. Tem um jogador ali da CBF, da Copa, que não dá, pai. Todo respeito, mano. Foi pra entrar nesse assunto, eu sou o time Endrick, mano. Tem que ir pra Copa, tá deitando, o moleque é decisivo. As oportunidades que teve pela seleção, deitou, fez gol na Espanha, fez gol na Inglaterra. O moleque é brabo, mano, não tem como não levar. Quem hoje de atacante tem mais futebol que o moleque? Vai colocar ele ali, o João Pedro, talvez que tá deitando também. Quem mais que tem ali que vai bater de frente? Não tem, mano. 3 minutos. 3. Ele recebe pela ponta direita, levanta a cabeça, quebra a linha defensiva com um passe que não é comum para um garoto da idade dele. Gol de Tolisso. Assistência. O Lyon sai na frente. E ali já dava para sentir. Tinha algo diferente. Depois vem a bicicleta. Quase um golaço. E aí, a tal jogada messiânica. Driblou 3, 4. O estádio ficou em silêncio por um segundo. O jornal Marca chamou assim. Messiânica. E olha o peso dessa palavra. Não é qualquer coisa. Não é elogio vazio. É reconhecimento europeu. Mas é aí que tudo muda. A gente já chega lá. Antes disso, pra gente falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, o Endrick começou a partida em chamas, com 3 minutos ele dá um passe para gol do Tolisso, e aí durante o primeiro tempo o Lyon fica na frente, só no segundo tempo com a entrada inclusive do Igor Paixão, que estava no banco, o Olympique de Marseille empata a partida, um golaço, tá? Do Igor Paixão. O Lyon volta a estar na frente com um gol do Rémi Imbert, jovem inclusive do Lyon, com mais um passe, mais uma assistência de Endrick, e aí depois o Olympique de Marseille vira o jogo com mais uma assistência, agora no caso do Igor Paixão, e por fim o Aubameyang, que fez os últimos 2 gols do Olympique de Marseille já nos acréscimos, sela a vitória do Olympique de Marseille. Foi bastante importante por uma questão de tabela, tá? O Lyon, nesse momento, está na 3ª colocação, se manteve na 3ª colocação do campeonato francês, mas poderia ter aberto 8 pontos de distância do Olympique de Marseille, que é o 4º colocado neste momento. Com a vitória, obviamente, o Olympique de Marseille subiu um pouquinho e, com isso, tem apenas 2 pontos de diferença, e a 3ª colocação do campeonato francês é muito importante porque dá vaga direta para a Liga dos Campeões e, obviamente,
uma briga boa, é a perspectiva que a gente tem desse momento da tabela, desse lugar da tabela para o campeonato francês. Algumas coisas importantes, especialmente sobre o Endrick, para a gente citar nessa partida, os números do Endrick agora, né, com o Lyon. São 8 participações em gols em 8 partidas. Ele tem 5 gols marcados e com as 2 assistências do jogo de hoje, chega a 3 assistências. É, obviamente, um muito bom início do Endrick, inclusive um início não só com bons números, né, com muito bons números, mas também movimentado, né, com cartão vermelho, depois com cartão retirado, então é um início de ano bastante movimentado para o Endrick, e ele está mostrando que quando está em campo, tendo sequência, assim, a qualidade dele é muito grande, inclusive no primeiro tempo, o Lyon foi bem melhor no primeiro tempo, apesar de ter feito só um gol, o Endrick quase fez um gol de bicicleta, e quase fez um gol depois de driblar vários jogadores do Olympique de Marseille, assim, no lance que você faz. Como que o Endrick passou por esses 3 jogadores, eu não faço ideia. Endrick terminou o jogo com 2 assistências, 9 participações diretas em gols em apenas 8 jogos pelo Lyon. Superou os números que teve em 1 ano e meio no Real Madrid. Isso não é detalhe, isso é recado. Com Ancelotti e Xabi Alonso, ele somou 8 participações em 40 jogos. Agora, já passou. E o que pouca gente percebe, ele não jogou como centroavante fixo. Jogou aberto, criando, sofrendo falta, chamando responsabilidade. 43% das ações ofensivas do Lyon passaram pelo lado dele. Isso é protagonismo. Mas o roteiro foi cruel. Igor Paixão entra no segundo tempo, empata, dá assistência, participa do gol da virada de Aubameyang nos acréscimos. E a narrativa muda. De herói para coadjuvante na derrota. E isso mexe. Porque Endrick criou, Endrick serviu, Endrick reclamou quando não recebeu. Endrick viu um gol anulado em outro passe dele. E no final, saiu com a maior nota da partida. Mas sem os 3 pontos. E é aí que mora o conflito emocional. Il a quand même les occasions pour marquer. Il marque pas dans les moments clés du match pour Lyon, mais par la passe, il voit tout avant tout le monde. Tu sens très bien que même par sa technique, à un moment donné où il dribble 3 ou 4 joueurs, juste à la fin, il n'arrive pas à marquer. Une situation qui n'existe pas, c'est lui qui l'a créé, quoi. Il part tout seul. C'est un joueur différent. Et puis dans un gros match comme ça, il prouve quand même qu'il a, même dans les matchs où il faut être très fort, il arrive à l'être. T'es verni en Ligue 1 de l'avoir, hein. Non, parce que c'est pas prévu quand même. C'est-à-dire que si on te dit qu'Hendrick il va atterrir en Ligue 1, je veux dire hors PSG, quoi, en gros, tu te dis c'est pas jouable aujourd'hui. Et Lyon a fait un truc énorme, prodigieux de l'attirer. Énorme. Et franchement, faut profiter parce qu'évidemment que ça va s'arrêter en mai. 6 mois. Oui, voilà. Parfois, les histoires d'amour les plus courtes sont les plus belles. Oui, non, mais franchement, faut en profiter parce qu'effectivement, c'est un joueur hors PSG qui est rare, quoi. Tu vois qu'il a une classe différente, il touche la balle différemment. Et il fait des choses. On l'a évoqué un peu plus tôt. Bon, il y a 2 passes décisives déjà réelles, mais il peut y en avoir 3 autres. Ouais. Parce que le Tolisso, le but réel pour Fonseca, c'est lui qui fait une passe qui est quand même magnifique. Ça va devenir une nouvelle expression, le but réel pour Fonseca. Réel pour Fonseca. Le but ensuite pour Tessman, c'est quasiment un but tout fait qui lui donne et il rate le ballon. Et pour Humbert, donc c'est 5 passes D. Si Régis a rigolé, c'était sur les histoires d'amour les plus courtes sont les plus belles. Je ne sais pas si on y voit un message personnel ou non, mais c'est toujours agréable de voir Régis Broir sourire. Est-ce que Maxime, moi j'ai aucun message personnel à faire passer. Il peut y avoir d'autres joueurs aussi dont on peut parler ou pas? Bien sûr. Juste avant, j'ai une question pour Maxime et après vous pouvez parler Ludo. Est-ce que O Marc elogiou, falou em jogada messiânica, falou que foi dos melhores do Lyon. Mas o título foi outro. Derrota. Ofuscado. O torcedor francês começa a olhar diferente. O brasileiro começa a se perguntar: será que ele está pronto para assumir a seleção? Será que essa versão garçom, criador, é a evolução que faltava? E mais, Mbappé já tinha dado dicas a ele sobre a Ligue 1. Olha o simbolismo disso. O garoto que saiu do Palmeiras agora é aconselhado por dos maiores nomes do futebol francês. Mas mesmo assim, ainda precisa provar. Sempre provar. Bom, amanhã o Real Madrid joga contra... Amanhã não, hoje, né? Hoje. Segunda-feira. O Real Madrid joga contra o Getafe. Então o Barcelona venceu. Se o Real Madrid vence, continua a 1 ponto do líder Barcelona.
E aí, falando em Real Madrid, a gente tem que falar sobre o Endrick, que está emprestado para o Lyon e novamente contribuiu para os gols do Lyon, que não foram suficientes para superar o Olympique de Marseille, Tati. 2 assistências do Endrick nesse jogo. Isso, 2 assistências, duas boas leituras de jogo do Endrick, que foi muito mais garçom do que finalizador nesse jogo. O Olympique de Marseille fez um grande jogo, encontrou 3-2 já nos acréscimos da partida. O Lyon saiu na frente, depois o Olympique foi buscar com um baita de um gol do Igor Paixão. Esse Olympique é esquisito, às vezes faz uns jogos muito bons, depois faz uns jogos muito ruins, por isso vive também essa instabilidade dentro da temporada, mas tem bons jogadores. E o Endrick não marcou, mas deu essas 2 assistências, né? Foi um dos melhores do Lyon em campo, mas aí o time acabou não acompanhando para conseguir resultado. A verdade é uma só. Endrick não perdeu ontem. O Lyon perdeu. Ele jogou como protagonista, mas o futebol é cruel com quem não vence. Agora eu te pergunto, essa derrota apaga o que ele fez ou marca o início de uma nova versão do Endrick na Europa? Porque se ele continuar jogando assim, não vai ser jogada messiânica, vai ser identidade própria. Comenta aqui, você acha que ele já merece vaga garantida na seleção? E se prepara, porque se essa evolução continuar, o próximo capítulo pode ser ainda maior. E a gente vai estar aqui para sentir cada segundo disso.